Ele já voltou, hoje, clássico a clássico com Thanos. Olá vocês! Começando mais um quadro Clássico é Clássico. Hoje estamos falando diretamente aqui da Miragem, uma loja muito legal que fica no bairro Santa Cruz, aqui em Guarapuava. É a segunda vez que nós voltamos aqui nesse quadro para conversar. E adivinha sobre o que é? Sobre quadrinhos, né? Que aqui é uma loja bem legal que tem quadrinhos, ó, estou cercado aqui de boas companhias. E hoje eu queria falar com vocês sobre um personagem bastante clássico da Marvel, que vocês já devem ter visto, né? Que já estreou no dia 26 de abril, agora, o filme Vingadores Guerra Infinita, cujo maior personagem ali, o maior vilão que aparece, que acho que é o maior vilão de todos os filmes da Marvel, nesses 10 anos que são feitos os filmes da Marvel Studios, que é esse braço cinematográfico da editora Marvel, que é o Thanos. Thanos aparece ali vivido pelo ator Josh Brolin, inclusive bastante gente elogiando a atuação desse ator, e ele dá vida para esse personagem mau, né, bastante, de cor púrpura, pele, né, rosto horroroso, né. Quem viu o filme deve lembrar do queixo bastante proeminente do Thanos. O personagem que já vinha aparecendo de maneira pontinhas, digamos assim, nos filmes da Marvel, desde os Vingadores, o primeiro Vingadores, então já aparecia ali tramando com o Loki, o meio-irmão do Thor, com outros personagens, e agora finalmente ele aparece de maneira assim, protagonizando um filme dos Vingadores, que ele vai continuar inclusive no próximo filme. Não é spoiler não, porque como todo mundo já sabe, o Vingadores foi dividido em duas partes, esse terceiro filme que fecha a trilogia, com esse grupo de super-heróis da Marvel. Thanos é um personagem que foi criado em 1973, ou seja, 45 anos atrás, pelo quadrinista, né, roteirista e desenhista Jim Starlin. O Jim Starlin é considerado uma das grandes lendas vivas, digamos assim, dos quadrinhos da Marvel. Além do Thanos, ele criou uma série de personagens, grandes histórias ele participou também. O Thanos surgiu numa revista do Iron Man, se eu não me engano, número 55 de fevereiro de 73, foi a primeira aparição do Thanos, então ali é considerada a criação do personagem, né? E logo de cara é um personagem que assusta bastante, né? Que ele é um personagem que tem uma origem nobre, digamos assim, mas ele não é tão nobre nos seus atos. Ele quer dominar o mundo e a sua especialidade é assassinar, é matar. O Thanos faz tudo pela deusa da morte, a morte, digamos assim, que é uma entidade que aparece nos quadrinhos da Marvel com aquela figura clássica que todos nós conhecemos, aquele capuz, aquela foice, né, para matar, e ele faz altares para a deusa da morte, né, que esse é o objetivo dele. O Thanos, como eu falei, tem uma origem nobre, porque ele é filho de Eternos, né? Que são Eternos, que é uma raça que foi criada pelos Celestiais, que aparece inclusive nos filmes da Marvel, tem lá aqueles seres gigantescos, né? Que se não me engano é no filme dos Guardiões da Galáxia que aparece esse ser. O Thanos é filho de um Eterno, o pai dele, o mentor, mas o Thanos, ele é um híbrido, ele tem um gene, né? Genes de deviantes, que seria o lado mal dos Eternos. Os Eternos são o lado bem, que são personagens que parecem humanos, inclusive, que fazem o bem, se propõe a isso. E os deviantes não, como o nome diz, eles se desviam do caminho do bem e vão para o mal. E aí o Thanos, né, além disso, ele tem a figura física dele, né, que ele é muito monstruoso, é um cara muito forte. Então o Thanos percebe que o grande lance dele não é fazer o bem como os Eternos, é fazer o mal como os deviantes. Então ele vai ser o oposto, por exemplo, do irmão dele. O Thanos ele tem um irmão chamado Eros, que é o Star Fox, que o Eros, que tem até uma questão da mitologia, né? A questão do amor, da paixão, do bem, o prazer, o Eros quer fazer isso, enquanto que o Thanos, que também tem uma relação com a mitologia, e ambos são termos utilizados na psicanálise, né? A gente pode dizer que tem referências aí da psicanálise, o Eros, né, que é a pulsão de vida, e o Thanos, que seria o Thanatos da morte. O Thanos ele quer matar, ele quer só causar o mal. E aí começa a escalada dele de dominação do mundo. O mundo não, na verdade, dos mundos. O Thanos ele não está preocupado primeiro com a Terra, como aparece no filme dos Vingadores. Ele está preocupado em dominar todo o universo.
E aí, a primeira grande aventura que aparece com o Thanos, que é no final dos anos 70, né? Então ele foi criado em 73, no final dos anos 70 ele vai atrás do cubo mágico, desculpem, o cubo cósmico, que já apareceu nos filmes dos Vingadores da Marvel Studios, né? Que é aquela figura luminosa, né? Que de lá tira uma joia do infinito, nos filmes. Nos quadrinhos, o Thanos protagoniza essa primeira grande saga do mal dele, que com a posse do cubo cósmico, ele consegue controlar basicamente todo o universo. E ele entra em conflito, inclusive, com personagens fortes do universo da Terra, digamos assim, como os Vingadores, o Thor, né, e todo mundo ali. E na galáxia, ele enfrenta gente como o Galactus, que é o Devorador de Mundos. Então ele consegue dominar todo mundo. O Thanos, ele vai em busca das 6 joias, né, as 6 pedras do infinito. Cada uma delas tem um poder diferente, como vocês devem ter percebido em todos esses 10 anos de filmes da Marvel Studios. Em cada filme da Marvel Studios aparece uma dessas joias, ou até mais de uma em cada um desses filmes. Vingadores, Capitão América, né, e por aí vai. Guardiões da Galáxia também tem. O Thanos, ele sabe que essas 6 joias vão dar poderes diferentes para ele, como controlar o tempo, controlar a realidade, e juntas, na manopla do infinito, que é aquela luva que aparece no filme e também tem nos quadrinhos, dá o grande poder para o Thanos. Poder, inclusive, que, como vocês devem ter vocês viram, né? Quem não assistiu, pode assistir. Então se prepare, talvez tenha um spoiler aqui, pulem talvez esse pedaço. Ele basta um estalar de dedos para ele matar metade da população do universo, não apenas da Terra, do universo. Tamanho é o poder dele. Aí vocês podem pensar, pô, mas se o Thanos é tão poderoso assim, por que ele ainda... isso nos quadrinhos eu estou me referindo. Por que nos quadrinhos ele continua... os super-heróis continuam vivos, né? Continuam enfrentando ele em várias aventuras, né? Porque são 45 anos de aventuras com o Thanos. Se ele é tão poderoso assim, por que na primeira aventura lá, 45 anos atrás, já não destruiu todos os super-heróis da Marvel e aí não teve mais histórias em quadrinhos, né? Seria só do Thanos. É porque o Thanos, né, sempre tem um calcanhar de Aquiles, né? Esses vilões, esses grandes vilões dos quadrinhos, dos desenhos e dos filmes, né? Todos sempre têm um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. No caso do Thanos, sempre é a ganância, a soberba, a arrogância. É assim, tá a cena que ele derrotou todo mundo, supondo lá nos quadrinhos, isso sempre se repete, na verdade, né? Ele tá ali, né? Dominei o mundo, né? O mundo está aos meus pés, a deusa da morte, eu acabei de saciá-la, né? Com mais essas mortes. Só que ele não percebe que tem um plano ali de algum personagem, alguma coisa que ele não conseguiu prever, porque ele tá tão assim dominado pela arrogância, pela soberba, porque ele é o cara, né? Ele dominou todo mundo, que ele não percebe que alguma coisa está sendo tramada e ele comete alguma falha, alguma coisa bobinha assim que o faz ter tudo por terra. As histórias protagonizadas por ele são consideradas assim com um grau muito alto de entendimento, porque são tramas bastante assim cósmicas, filosóficas, né? E ele morre, ele volta, né? Se você for tentar acompanhar nos quadrinhos de banca de jornal, ao longo do tempo houve várias publicações com o personagem, né? O que a gente recomenda hoje para vocês entenderem melhor o Thanos é procurar os chamados encadernados de capa dura, que são essas edições especiais, edições de luxo, né? Que editoras aqui do Brasil, né? Se vocês procurarem, claro, versão em português, traduzida para o português, essas editoras publicam edições especiais. E eles organizam, né? Reúnem um arco de histórias com um personagem, com um determinado personagem, no caso o Thanos, reúnem e dão um sentido para aquilo, digamos, né? Porque quando você vai comprar numa banca de jornal, às vezes a história do Thanos está dividida em várias revistas diferentes. Aqui na Mirage, eu encontrei aqui algumas sugestões para vocês. Ó. A gente tem aqui esses dois encadernados, que saíram recentemente no Brasil, as edições em banca de jornal pela Panini. Então aqui em Guarapuava temos esses dois. E tem esse daqui, ó. Esse aqui também é muito legal. Esse aqui é o Revelação Infinita, inclusive do Jim Starlin, né, que eu citei, que é o criador do Thanos. Aqui então nós temos a história feita pelo próprio Jim Starlin sobre esse personagem, o Thanos, que é conhecido como Titã Louco. Então pessoal, isso aí é Thanos. Será que deu para entender um pouquinho quem é esse personagem? Basicamente um personagem muito poderoso, provavelmente acho que é o vilão mais poderoso da Marvel, aquele que ele consegue quando ele junta principalmente as joias do infinito, na sua manopla do infinito, né?
que põe aqui, né, uma luva. Então eu acho que é o vilão mais poderoso, até mais que o Ultron, que já apareceu nos filmes da Marvel Studios, né? Recomendo a leitura para vocês conhecerem mais sobre o Thanos. Assistam também os filmes da Marvel Studios, né? São 18 filmes que foram produzidos e lançados desde 2008 para cá, com o Thanos em alguns desses filmes, né? Para vocês entenderem melhor ainda. É sempre bom refrescar a memória, né? Eu fico por aqui, com um pouco de medo do Thanos, né? Não sei se ele pode aparecer a qualquer momento, né? Um cara muito poderoso, faz assim, está aqui. E posso voltar a qualquer momento com mais um episódio desse quadro Clássico é Clássico. Tchau!